Olá, olá, olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui do Projeto Juntos, na mesma direção. Meu nome é Thiago Raposo, eu sou terapeuta de casal e hoje nós vamos falar sobre um tema. Eu vou colocar aqui, enquanto eu vou falando com vocês, eu vou fixar o tema na tela, que é superando uma traição. Por que nós vamos falar sobre isso? Porque recebi bastante perguntas no privado ultimamente sobre isso. Olha, descobri uma traição, meu marido, minha esposa tá me traindo, o que eu faço, por onde eu começo? Então, depois de tantas perguntas recebidas, eu resolvi vir falar um pouquinho mais com vocês, uma live, né, onde a gente consegue desenvolver um pouco mais o assunto, a gente consegue responder as perguntas. A ideia é que a gente fique aqui por volta de 30 minutos, não vai ser uma live gigantesca não, mas eu acho que com 30 minutos a gente consegue desenvolver bem esse tema. A ideia, obviamente, aqui não é, enfim, fazer uma terapia, eu preciso conhecer a história individual de cada pessoa para a gente falar sobre esse assunto, sobre superar uma traição. Mas existem alguns passos iniciais que são comuns em todos os casos. Então a ideia é que hoje é abordar sobre isso, que se você estiver passando e se sentir à vontade de colocar aqui nos comentários, lembre que essa live ela fica gravada, mas para quem assiste a gravação não aparece, né, o nome da pessoa que fez a pergunta. Então, se você tiver com algum receio, enfim, se você pode, de repente, conversar no particular, mas o ideal é que vocês participem. Quanto mais participação, quanto mais perguntas, mais rica vai ficar essa live. Caso vocês tragam aí as suas dúvidas mais pertinentes. Então, se puderem clicar ali na reação do lado, né, esse coraçãozinho, enfim, essas reações, para que o Instagram entenda que é uma live relevante e comece, enfim, a divulgar, a entregar para mais pessoas. A gente sabe que o algoritmo do Instagram ele é meio louco, né? As pessoas seguem o canal juntos na mesma direção, mas não são notificadas que está tendo uma live no momento, por algum motivo. Então, quando vocês fazem isso, o Instagram fala assim, opa, tem gente reagindo ali, tem gente escrevendo, tem gente dando coração. Vamos divulgar para mais gente, para que a gente possa fazer uma live bem legal, bem interessante. Eu espero que o som esteja legal. É a primeira vez que eu estou fazendo uma live com esses microfones de lapela. Geralmente eu fazia com aquele fone, com fio e tudo mais. Então eu espero que esteja legal para vocês aí. Rapidamente, né, antes da gente começar a desenvolver o tema, a gente já vai entrar, a ideia não é ficar enrolando muito aqui não, mas só explicando para vocês como é que surgiu o projeto, né, Juntos na Mesma Direção. Este canal que está aqui no Instagram, está lá também no TikTok, onde eu faço esses conteúdos, né, trago carrosséis desenvolvendo alguns assuntos esses que eu recebo no inbox, gravo Reels também, vídeos falando sobre assuntos diferentes, e a ideia é realmente ajudar as pessoas a superarem uma traição e a renovar a confiança no relacionamento. Sempre lembrando que esse canal não tem o intuito nenhum de convencer uma pessoa que não acredita no perdão, você deve perdoar. Não tem menor pretensão. Se a pessoa acha que não deve perdoar, muito bem, tá ok, eu estou com você. Esse canal, o intuito dele é, você já decidiu perdoar. Por onde começar, né? Como superar uma traição? Aí sim, nós estamos aqui para dar essas dicas práticas, muita coisa vinda, né, da terapia de casal, vindo da programação neurolinguística, que é uma abordagem que eu gosto muito, a PNL, para que a gente possa acelerar esse processo, que é um processo muito dolorido, é um processo realmente de muito desgaste emocional, a gente sabe disso, mas que existe solução, né? A gente tem dezenas e dezenas de casos de pessoas que se deram essa chance e que estão vivendo um relacionamento até melhor do que era antes do fato da traição em si. Dito isso, vamos começar. Hoje, então, eu quero falar com vocês aqui sobre 3 estratégias quando se descobre uma traição. A primeira estratégia é como lidar com a dor, porque dói muito. Acaba com a autoestima, dói, vem uma vergonha, vem uma série de sentimentos juntos, mas caracterizando principalmente pela dor, né? Um monte de sentimentos ali e a dor sempre ali, enfim, sendo caracterizada quando uma pessoa passa por isso, por um evento de uma traição. A estratégia de como recuperar essa confiança. Será que é possível, né? Muita gente pergunta, como é que eu vou confiar novamente? Quebrou, né? Eu sempre uso a metáfora de quebrou e não tem mais como colar, não tem mais como recuperar. Será? Vamos falar sobre isso, sobre essa recuperação dessa confiança, ou renovação da confiança, como eu costumo dizer. E estratégia para que vocês possam avançar juntos nessa jornada. É uma jornada, é uma caminhada. E então é mais ou menos isso que nós vamos falar aqui na live de hoje. Então, começando sobre essa estratégia, né, de como lidar com a dor, é o impacto emocional, não tem como a gente negar, né? Imagina você tá ali às vezes 5, 10, 15, 20 anos com uma pessoa, acha que conhece a pessoa, sabe, um relacionamento de dedicação, de entrega, às vezes de renúncias também, e aí você simplesmente descobre aquele evento que realmente vem como um furacão, vem como, enfim, um terremoto que estremece, balança o relacionamento. E aí, nesse momento,
caracteriza-se muito por dor. Mas o que mais além da dor? Então é muito importante neste início, quando acontece, você abrir espaço para o reconhecimento do sentimento. Mergulhar para dentro de você. Além da dor, o que mais que veio? Veio tristeza ou veio raiva? É mais tristeza ou é mais raiva? É mais desconfiança? Entender um pouquinho mais sobre esses traumas emocionais. Por que que é importante, enfim, se permitir reconhecer? Porque esse é o primeiro passo para a gente começar essa superação emocional. A gente identificar qual é o sentimento que está por trás. Qual é o sentimento que está movendo você naquele momento. A dor, ela está ali presente, característica. Mas o que mais? É mais tristeza ou é mais raiva? É mais decepção? É um mix, né? Quando eu falo isso pra vocês, eu sei que vocês falam assim, mas é um mix, eu sinto tudo isso, eu sinto raiva, eu sinto tristeza, eu choro, às vezes eu xingo, fica nervosa, se explode, mas a gente precisa começar a identificar esses sentimentos para que a gente possa começar a organizar a casa, para que a gente possa validar, né, esses sentimentos, tá? Para a gente conseguir fazer esse processamento da dor. Então, o primeiro passo nesse momento é essa aceitação, é esse mergulho para dentro de você mesmo, reconhecer esses sentimentos associados à traição, reconhecer e validar esses sentimentos, então, porque é o primeiro passo para a gente começar a superar tudo isso aí. Como é que a gente pode fazer, Thiago, para a gente reconhecer? Porque às vezes é muito difícil, eu só consigo chorar, eu só consigo ficar decepcionado, eu não consigo fazer mais nada da minha vida, eu não consigo mais trabalhar, eu não consigo mais me concentrar, eu não consigo estudar, é um sentimento muito ruim. Como é que eu faço, então, para identificar qual é o sentimento que está sobressaindo nesses momentos? O primeiro passo talvez seja refletir mesmo, parar no momento de reflexão, você com você sozinha. Não precisa ser necessariamente uma meditação, fechar os olhos e se conectar. Não, você pode ficar no teu canto quietinha, olhando para dentro de você, identificando e nomeando cada um desses sentimentos. Vai vir pensamentos, obviamente, a tua cabeça vai trazer pensamentos. Algumas pessoas gostam, de repente, ficam imaginando a cena, como foi que aconteceu. Algumas pessoas têm a criatividade tão aguçada que elas conseguem, inclusive, construir na mente a cena e tal, mesmo não estando presente no ato. E aí, vivenciando tudo isso, nesse momento de reflexão, você começa a nomear. Isso aqui que eu tô sentindo, às vezes até se manifesta no corpo, né? É muito comum. Quando você tá sentindo essa dor, quando você está sentindo, enfim, um sentimento não tão legal, você começa a sentir algumas coisas, sabe? Sabe, um nó na garganta, é uma dor no peito, é uma dor na boca do estômago. As pessoas até conseguem, enfim, de certa forma, somatizar isso no corpo. Essa dor é tão grande que ela somatiza no corpo. Então, esse processo de reflexão, às vezes escrever ajuda. Você tá num processo de tanta decepção, de tanta dor, de tanta incerteza. O que eu faço agora? Eu invisto, eu dou uma segunda chance para essa pessoa? Eu acabo tudo aqui? Então você está nesse turbilhão de emoções e não sabe colocar as coisas em ordem. Pega um papel e começa a escrever uma carta, começa a escrever isso, começa a nomear. Estou aqui hoje, 16 de fevereiro, às 20 horas, e aconteceu isso, eu descobri dessa forma, e a gente viveu. Começa, como se você de repente estivesse contando para alguém, e começa a escrever. Quando você começa a fazer isso, é até um exercício terapêutico, né? É como se você dissociasse do problema. Quando você começa a colocar no papel, é como se você estivesse contando uma história daquela você que é você ali. É como, enfim, imagina duas de vocês, né? Então eu tô vendo algumas pessoas aqui, a Alice, a Mirta, enfim, outras pessoas aí pra cima. Deixa eu correr aqui. A Clementina, enfim, eu acho que, enfim, eu espero que eu tô falando certo o teu nome, porque tá bem pequena aqui, Érica, ela, enfim. Quando vocês começam a colocar no papel, é como se você transformasse em duas de você. É como se você estivesse observando de fora. E aí você consegue, nessa dissociação, você consegue com muito mais clareza, né? A Leide tá falando aqui, ó, eu fiz um diário, é muito legal fazer isso. Desde que, Leide, você não tenha feito esse diário para que você fique relendo o resto da tua vida. Porque se você decidir pelo perdão, pela reconstrução, a minha sugestão é que você queime esse diário a partir de um momento. No primeiro momento, quando a gente ainda está se conectando com a dor, com o sentimento, identificando o que aconteceu, ok, eu acho que é ótimo escrever, porque aí você consegue ali escrevendo, ter clareza, você vai desenvolvendo uma linha de ideias. Mas um dos passos, o perdão, é você não permitir que aquela dor doa mais dentro de você, né? E se você ficar relendo, que bom, você falou que queimou aí. Então, assim, esse é o papel. Porque se você ficar relendo, todas as vezes, eu não sei se vocês sabem disso, o nosso subconsciente, ele não sabe quando a gente está imaginando uma coisa, lembrando de uma coisa, ou quando a gente está vivenciando aquilo de verdade.
todas as vezes que vocês lembram de uma coisa, ou que vocês trazem novamente uma lembrança na história, dentro do teu subconsciente, é como se estivesse acontecendo novamente. Então você foi traída, e aí você, enfim, passou por aquela dor, e aí daqui 2 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, todas as vezes que você traz aquela lembrança na tua cabeça, é como se você estivesse sendo traída de novo. Porque lá dentro ele não sabe identificar que é apenas uma lembrança. Ele acha, e aí dispara um monte de coisa dentro de você, de sentimentos, gatilhos ruins. Então isso não ajuda. Mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Deixa eu só fazer uma pausa aqui, porque eu tô recebendo mais mensagens aqui. Então a Leide falou que fez o diário, queimou. Ai, que medo de estar falando seu nome errado. Mas a Clair Tressoldi, eu espero que eu tenha falado correto o teu nome. Clair, né? Eu acho que é Clair. Tressoldi deve ser o seu sobrenome. Quando tá tudo junto, a gente precisa pensar um pouco. Sou casada há 40 anos, descobri em setembro que meu marido se envolveu com uma mulher mais velha. Diz ele que não são amantes, mas trocaram aquelas mensagens de figuras e conversas por telefone. Eu surtei, mas estou tentando perdoar, pois estamos muito bem. Então, Clair, eu até fiz um vídeo essa semana passada, até motivado por uma pergunta que eu recebi no privado, né? Uma pessoa falando, olha, ele descobriu uma traição virtual. Pelo que eu li, a esposa pegou a conversa do marido e lá na conversa estava bem claro que não houve contato físico. Foi completamente virtual, até porque eram de cidades, estados diferentes. Mas teve, e ela perguntou, e ela falou assim, olha, e ele fica argumentando que não foi traição, porque não houve contato físico e tudo mais. E aí, é ou não é traição? Né? Eu fiz até um vídeo falando o seguinte, olha, cada casal define o que é e o que não é traição. Porque cada casal cria suas próprias regras. É uma obrigação ou um dever dos casais criarem as suas próprias regras. Se eles nunca abriram o relacionamento, nunca ficou claro, e enfim, lá em algum momento, nos votos, prometeram fidelidade, subentende-se que é. É óbvio que é. Mas às vezes o que é óbvio pra gente não é tão óbvio pro outro. Por isso é tão importante que os casais conversem mais. Se os casais conversassem mais, existe uma técnica no projeto Juntos na Mesma Direção que se chama contrato conjugal. Quando você fala contrato conjugal, até parece que é uma coisa muito burocrática, né? Que envolve cartório, que envolve advogado. Não, nada disso. Tem esse nome, mas nada mais é do que vocês terem um caderno onde vocês vão fazer os pequenos acertos. E não precisa ser, sabe, ser motivado por brigas, é pequenos acertos mesmo, para que vocês minimizem as brigas de vocês. Desde, sabe, de como vai ser a educação das crianças, como serão os gastos financeiros, como será o cuidado com a casa, desde a contatos virtuais com outras pessoas. Tá permitido? Se tá permitido para os dois. Não, eu não admito isso. Então, coloca lá no contrato conjugal. Não admitimos, mesmo que seja virtual. Então, que bom, Claire, que você tá nesse caminho do perdão. Eu espero, enfim, que vocês consigam, mas e que ele aprenda, né? Que ele tenha levado esse susto com tudo isso e que ele aprenda e que vocês possam, a partir desse cenário, melhorarem. Aproveitem essa dor, né, disso que aconteceu, para que vocês melhorem. Não volta pro relacionamento como ele estava antes. Aproveita esse fato completamente desagradável para que vocês melhorem. Procurem melhorar. Enfim, existem várias formas. Aqui no canal a gente coloca várias orientações. Tem outros canais, se possível, uma orientação profissional para que vocês possam melhorar como casal. Para que isso não aconteça mais entre vocês. A Alice falando aqui, eu já fiz terapia da escrita, é ótimo, Alice, principalmente nesse caso aqui da traição. Nesse primeiro momento, senta e escreve, coloca ali no papel mesmo. Isso vai ajudar muito vocês. A Leide tá falando aqui verdade, a Alice falando verdade. Então é isso, gente. Vamos continuar aqui com o tema, né? A Claire tem aqui. Eu pergunto, vocês estarão juntos? Ele fala como estarmos juntos, se estou sempre com você. Pergunta das mensagens dele, ele diz que gosta de trocar mensagens. A Paulo falando que casada há 14 anos, descobri recentemente que ele se envolveu com uma mulher mais nova, faz um mês que ele disse que a deixou, como volto a confiar. A gente vai falar do processo de confiança, Paula. Hoje a gente está falando sobre 3 processos aqui, né? Primeiro, a estratégia de reconhecer todo este processo da dor, que é importante, do processo de lidar com a dor, de restaurar a confiança e de avançar juntos. Então fica aí que a gente vai falar mais sobre isso. Mas para terminar, né? A gente estava falando sobre como identificar o sentimento do momento, que é o primeiro passo. Então eu falei primeiro sobre refletir, eu falei sobre escrever, de repente sentar e escrever, e talvez conversar com pessoas próximas, amigos, amigas. Só que eu vou colocar um grande asterisco aqui nesse momento. Só vai conversar isso com uma amiga, com um amigo ou com um familiar se você tiver certeza que essa pessoa
ela está comprometida com a tua felicidade, com você. Por que que eu estou dizendo isso? Tem uns amigos que a gente tem que eles são bons para beber, para bater papo num boteco, ou são uns amigos bons para um churrasco, porque são animados, tocam violão, mas não são amigos bons para dar conselho, para ouvir, porque às vezes a pessoa ela não está conectada com a situação. Ela não vive o que você e o seu marido viveu, ela não vive aquela situação, ela não entende o contexto, ela não entende nada. Aí ela ouve você falar e ela fala, às vezes, enfim, uma M. Eu não vou falar palavrão aqui pro Instagram não derrubar, mas ela fala uma M tão grande pra você, por quê? Parece que ela tá meio que com tédio daquela conversa, ela quer pôr um fim rápido naquela conversa. E ela vira pra você e fala assim, larga logo esse cara, larga logo. E ela não tem contexto nenhum, ela não entende as implicações, enfim, tudo mais. Então, se você só tiver em volta de você esse tipo de amizade, de pessoas, é melhor que você fique só com um diário, que você só vai escrever. Porque o que a gente precisa é uma pessoa que te escute, que entenda, que procure entender o lado do outro, que te faça algumas perguntas para que você reflita um pouco mais, ou que só te escute e te dê um abraço, enfim, seja um ombro amigo ali. Mas algumas pessoas parece que no intuito, sabe, sem o menor compromisso, falam algumas coisas assim que pioram a situação. Então eu tenho um pouco de receio de sair falando com qualquer um, com qualquer amigo, se abrindo, porque essas pessoas podem piorar a situação. E no final do dia, esse amigo volta, essa amiga, enfim, volta para casa dela, para o marido dela. E ela te soltou uma bomba, enfim, para que você te deixe pior ainda. Então, tenha só esse asterisco, esse cuidado. Se você tem no seu meio uma pessoa que você sabe que é uma pessoa, poxa, a pessoa consegue ouvir, se quando eu tô errado, essa pessoa aponta, ela consegue me fazer refletir, ela traz, ok, então explore essa sua rede de contato. Agora, se você não tem, não saia falando com qualquer um. A Leite falando aqui, ó, abri apenas com a minha mãe quando aconteceu. Às vezes é melhor, Leite, não expor, não falar tanto, não espalhar tanto, se você não tiver, enfim, essa pessoa do teu lado. Então essa foi mais a primeira estratégia, a estratégia de como reconhecer, de conectar, porque conectar com esse sentimento, com essa dor, com o que mais tem ali é o primeiro passo para a gente começar a superar. Vamos começar então a falar sobre estratégias de como lidar com a dor, porque dói, né? Eu sei que muita gente aqui tá falando que tá passando por esse processo até recentemente, e vocês sabem o quanto que dói. Então o primeiro passo para a gente lidar com essa dor é a aceitação da realidade. Às vezes a gente quer negar pra gente, às vezes a gente não quer acreditar, às vezes a gente começa a criar histórias na nossa cabeça. Reconhecer e aceitar que a traição, como uma parte da realidade, é o primeiro passo pra gente fazer essa superação emocional. Aconteceu. É triste, é de cair o mundo, é de dar, sabe, embrulhar o estômago, é de dar vontade de chorar, vontade até de morrer algumas pessoas, enfim, porque, enfim, é uma dependência emocional. Aconteceu. É o que é. O que nós vamos fazer a partir desse fato? Não é fácil, não estou falando... Às vezes eu falando aqui, né, nossa, ele fala, parece que é super fácil. Será que ele já passou por uma traição para estar falando? Eu não estou falando que é fácil, gente. Existe, às vezes, em terapia, essa aceitação da realidade, a gente leva 2, 3, 4 sessões trabalhando com a pessoa para que ela consiga aceitar a realidade, para que ela possa dizer, sabe, aconteceu. E agora, o que vamos fazer? Porque enquanto ela não reconhecer a realidade, não reconhecer a traição, sabe, como uma verdade, não tem como a gente ir para o próximo passo, né, do que fazer. Então, o primeiro passo é esse reconhecimento da realidade, que não necessariamente é fácil. O próximo passo, antes de pensar em conversar, em resolver o que vai acontecer, em discutir se vai para uma separação, se vai ter uma segunda chance, se vai para uma terapia, é importante que você, de certa forma, procure cuidar de você nesse momento. Amor próprio. Amor próprio não significa necessariamente cortar, separar, enfim, terminar. Amor próprio significa você, nesse momento de extrema decepção, de extrema dor, cuidar de você, permitir cuidar de você. E quando eu falo cuidar de você, sabe, pensar em alguns autocuidados, fazer algumas atividades que levem conforto e relaxamento para você, sei lá, um exercício físico, para as pessoas que gostam de exercício físico, né, liberar um pouquinho de endorfina e tudo mais, fazer uma caminhada para refletir e tudo mais, pensar um pouco mais na vida, fazer uma meditação, enfim, vamos fazer uma meditação para colocar as ideias em dias. Eu estou pensando, inclusive, fazer uma próxima live sobre meditação, ensinando vocês a meditarem. Muita gente não faz ideia, né? Eu coloco uns áudios de meditação guiada. Isso não é meditação, isso é relaxamento guiado. O simples fato de ter um áudio lá e você tá ouvindo alguma coisa já não é meditação. Meditação é um nada. Eu acho que eu vou fazer, enfim, comprometer aqui com vocês. Quem quer, enfim, coloca aí, eu quero aprender sobre meditação, porque ajuda nesse momento. Investir num hobby, de repente, sei lá, gosta de cinema, eu gosto de tocar um instrumento musical,
eu gosto de ler um livro. Nesse momento é importante que você tenha um pouquinho de cuidado pessoal, para que você não mergulhe nessa dor, para que você não mergulhe muito fundo, porque aí você vai criar um outro problema. Aí você é uma pessoa agora traída com depressão, se você se permite mergulhar nessa dor. E se você quer sair disso aí, você não pode querer se colocar no papel de vítima do tipo. Obviamente que você é uma vítima, né? Porque quando há uma traição, a gente sabe exatamente quem é o culpado. Quando eu falo sair do papel da vítima, é no papel do vitimismo que eu quero falar. Ai, coitadinha de mim. Ai, porque eu não merecia. Não, porque se você tiver nesse papel de fragilizada, de coitadinha, você não vai ter um pulso firme para o próximo passo, que é quando você vai sentar para negociar como vai ser daqui para frente. Então eu preciso que você esteja, de certa forma, fortalecida para o próximo passo. Como é que você vai estar fortalecida? Se você cuidar de você nesse momento. Vai fazer uma massagem, gosta de massagem? Acha um massagista aí no teu bairro, na tua cidade, vai lá, faz uma massagem relaxante para desestressar. Se você gosta de uma caminhada, de uma viagem talvez, enfim, se dê de presente um cuidado pessoal nesse momento, para que você possa, de certa forma, se fortalecer um pouco nesse momento. Para a gente ir para o próximo passo, eu preciso que você esteja forte no próximo passo. Até porque, para você minimizar as chances disso acontecer novamente. Se você vai muito fragilizada para o próximo passo, chances são de que você não vai ter um comprometimento muito sério do outro lado. Então esse era o segundo passo, as estratégias sobre como lidar com a dor. Então primeiro reconhecer que aquilo aconteceu e o segundo esse cuidado pessoal. Vamos falar agora sobre estratégias de restaurar a confiança. Só olhando mais uns comentários aqui, né? A Alice falou, eu gosto de me reservar, ler um livro e adoro uma massagem também viajo, né? Então é isso. Alice, se permitir, nesse momento, cuidar de você. Você levou um golpe muito, eu falo, não você, Alice, é você que passou por uma traição, não especificamente Alice, mas vocês que passaram, de repente, por uma traição, é um golpe muito duro, ninguém espera isso, é uma decepção gigantesca. Por mais que o relacionamento estivesse ruim, o que a gente espera do outro? Uma procura de resolver. Ah, tá ruim por causa disso, é por isso eu fui trair. Não, filhão. Quando você casou, lá nos votos, seja na igreja ou seja no cartório, em nenhum momento tinha a promessa de que iria ser fácil. E não vai ser fácil mesmo. São duas pessoas diferentes, com mentalidades diferentes, com valores diferentes, com formas de amar diferentes. Não tem como isso ser fácil. Às vezes, a gente com a gente mesmo, a gente não está bem. Quantos de vocês aí, às vezes, não acordou no dia meio de mau humor com vocês mesmos? Ah, hoje parece que, sabe, acordou com o pé esquerdo, que a gente fala. Se a gente não consegue ficar bem com a gente mesma o tempo todo, imagina com outra pessoa. Então, nunca houve uma promessa que seria fácil, mas houve uma promessa de fidelidade. Tanto lá no cartório quanto na igreja, não sei se vocês se casaram legalmente ou se só se juntaram, mas quando vocês se casam, existe esse compromisso da fidelidade. Então, se existe o compromisso da fidelidade, não se justifica. Não, qualquer questão que vocês estejam passando no relacionamento não justifica a traição. Então, é bom que a gente deixe isso bem claro com vocês. Vamos falar sobre reconstrução da confiança. A primeira parte é uma conversa aberta e honesta. É você sentar de preferência, por isso que é legal no passo anterior que você cuide de você, para que você não chegue para essa conversa tão nervosa, talvez seja a palavra, ou enfim, tão reativa, ou tão... A ideia é que vocês conversem para que vocês cheguem escolham um caminho. Nós vamos investir na reconstrução, para que você possa sentir o quanto ele ou ela, né, não são só homens que traem, inclusive eu tenho vários homens no meu privado relatando terem passado por isso, mas como eu estou vendo mais mulheres aqui hoje na live do que homens, eu vou meio que falar dessa forma, mas entendam que os dois lados traem. Existe um comprometimento dele? Você está sentindo o comprometimento dele ou não? Então, se você não chega fortalecida para essa conversa, e se você não chega para ter uma conversa honesta e tranquila e aberta, mas calma, se você está nervosa, essa conversa não vai render. Vocês não vão conseguir evoluir. Vocês não vão sair do lugar. Você ficar com acusação, mas você fez... Não, isso você tem que processar no primeiro passo lá, reconhecer a dor, escrever no diário, cuidar de você. Nesse momento, a ideia é que você tome uma decisão para a tua vida. Para que você, enfim, muita gente aqui, eu tô vendo pelas fotinhas aqui das pessoas, nossa, olha o que eu vou fazer, eu vou arriscar dizer a idade que vocês têm. Mas eu tô vendo muitas pessoas aqui que estão na faixa dos 30 ou 40 anos. Eu não tô vendo ninguém aqui que parece ter menos de 30 anos. Se tiver, eu tenho uma aqui que eu acho que é. Fabi Amaral, parece ter menos, talvez, de 30 anos. Mas e ninguém parece ter muito mais de 40, não. Imagina o seguinte, imagina que você vai viver
80, 90 anos. Você não chegou nem na metade da sua vida. E você vai aceitar continuar vivendo um relacionamento que não vale a pena ser vivido? Por mais 20 anos, 30, faz esse exercício, já fecha os olhos e pensa no futuro. Nossa, hoje eu estou com 36, imagina, eu não tenho mais, não vou revelar. Mas imagina que você tem 36, 34, fala pra você mesmo, você sabe a sua idade, fecha seus olhos e fala assim, nossa, hoje eu estou com a idade X. Aí soma mais 10 nessa idade, você faz de conta que é 36. Nossa, daqui 46 anos eu vou estar vivendo isso de novo. Sente uma dor dentro de vocês de imaginar isso, sente como é desconfortável, esse casamento que não estava legal, que inclusive levou uma traição. Aí faz o seguinte, soma 20. Nós, com 56 anos, vivendo isso ainda. Soma 30, 66. Faz esse exercício de se imaginar de 10 em 10 anos. Então é muito importante que você venha para uma conversa muito aberta e honesta, calma, tranquila, fortalecida. Leia seu livro, faça sua massagem, faça sua academia. Sabe, cuide de você na etapa anterior para que você chegue nesse momento para tomar a melhor decisão para sua vida. Porque se é para continuar, é para melhorar isso aqui. Se não é pra continuar, é pra você ir atrás de algo melhor pra você. Porque ninguém merece viver mais 10, 20, 30, 40 anos do jeito que estava vivendo. Que levou e resultou nessa traição. Compromisso com a transparência. Você com ele e ele com ela. Ele com você. Transparência do quê? Do quê? Não queira se fazer de forte. Deixa muito claro quais são os sentimentos ruins, do que isso provocou em você, da dor, da decepção. Fale de você. Evite falar você, ele, né, nessa discussão. Fale de você que sofreu. É difícil se expressar aqui, né? Evite falar do outro, fale de você. Em vez de você ficar, porque você isso, você fez aquilo, quando você não pensou em mim, você não... Fale de você nesse momento. Porque eu me senti dessa forma, porque eu tenho essa necessidade, porque eu. Quando você fala de você e para de apontar o dedo pro outro, você aumenta as chances de conexão com o outro. Você aumenta as chances dele conseguir entender a cagada que ele fez. Acho que cagada pode, acho que o Instagram não vai derrubar falar cagada. Agora, se você ficar apontando o dedo pra ele, instintivamente ele vai entrar no modo de defesa. E aí ele vai querer justificar, como se tivesse justificativa. Ele vai querer, sabe, falar, enfim. Ele não vai conectar com você, com a sua dor. Se você ficar apontando o dedo pra ele. Fale de você nesse momento. E fale tudo. Com bastante transparência, com bastante honestidade. Informando todas as informações possíveis. Praticar o perdão nesse momento. Como é que pratica o perdão? Eu não consigo perdoar. Ele com aquela vaca, né? É como a gente colocar objetivo para outra, para amante ou para o amante. Enfim, aquele cara, enfim, não consigo, isso vem dentro de mim, isso dói dentro de mim, como é que eu vou conseguir perdoar? Tem uma frase muito manjada, mas eu vou repetir para vocês essa frase, porque é importante que vocês entendam. Quando vocês não perdoam, significa que aquela dor segue doendo dentro de você. Você acha que não perdoar o outro, você está punindo o outro, mas não. Você está punindo você mesmo. Porque quando você não perdoa, perdoar não é esquecer. Perdoar é você deixar essa dor ir embora. Permitir que aquele sentimento não dispare mais dor em você. Porque todas as vezes que você lembra e você sente dor, você entra num estado mental de tristeza, você fica para baixo, isso quimicamente dentro de você vai disparar a produção de algumas substâncias que não são legais para você. Entre aspas, veneno. Então, não perdoar é como se você estivesse ingerindo pequenas doses de veneno todos os dias, esperando matar o outro. Não matar, né? Mas enfim, esperando punir o outro. Você quer punir o teu marido porque ele te traiu, então você não perdoa aquilo, porque você quer, de certa forma, castigá-lo. Você está castigando a você mesmo. Porque todas as vezes que você lembra, vem um sentimento ruim, vem uma dor, e essa dor dispara dentro de você a produção de alguns hormônios, de alguns elementos químicos que fazem mal para você. Como que perdoa, Thiago? Mais uma vez, não falei em nenhum momento que é fácil. Só estou falando para vocês os caminhos a seguir. O primeiro passo é uma compreensão empática. O que eu quero dizer? Tente compreender os motivos por trás do comportamento daquela pessoa. Procurar entender não significa concordar. Eu não quero que vocês concordem. Realmente, a nossa vida sexual estava bem ruim, então eu concordo que ele devia me tratar. Não estou falando isso, não distorçam as minhas palavras. Eu quero que vocês tentem compreender os motivos, pensar como o outro pensa.
nossa, que fraco que ele foi. Olha, nós estávamos enfrentando essa dificuldade financeira, ou nós estávamos um pouco separados, e aí a tal pessoa, poxa, ok, mas ele estava fragilizado. Então, não é você passar a mão, não é você esquecer, não é nada disso. Mas essa compreensão empática, tentar pensar com a cabeça do outro, já é o primeiro passo para a gente começar a praticar o perdão. A reconhecer que as pessoas são mais complexas e muitas vezes elas agem de acordo com as próprias feridas e limitações. Teu marido ou tua esposa que talvez te traiu, provavelmente tem as limitações, é um ser humano falho, que às vezes não consegue lidar com a pressão, com os problemas da vida e para se reafirmar, ou seja lá o que for, fez isso. Então, o primeiro passo para a gente conseguir perdoar é a gente fazer, então, essa compreensão empática, tentar entender os motivos com a cabeça do outro. Esse é o primeiro passo e é desafiante. Às vezes, nas nossas próprias limitações, a gente está aqui apontando o dedo para o outro, né? Porque ele tem as próprias feridas e limitações dele, e por isso ele não conseguiu e foi fraco e traiu. Mas a gente também tem as nossas limitações de não conseguir, de repente, se colocar no lugar do outro, enfim, de compreender o outro. Isso é uma limitação. E a gente tem que praticar isso para que a gente consiga entrar nesse mundo. Desapego do sentimento, do ressentimento. Reconhecer, né, que esse ressentimento só vai prejudicar a nós mesmos. Mantendo a gente ligado com a dor do passado. Aconteceu aquilo e a gente quer, parece que a gente quer... É como, sabe, uma planta? Quem gosta de plantas aí, plantar uma flor, plantar alguma coisa que a gente vai lá todos os dias e rega e é bonito, a gente vê crescendo. No meu caso, eu tenho um pé de manjericão, né? Eu gosto muito de comer massa, enfim, macarrão com manjericão, como só nos finais de semana, hein, gente? Pra cuidar da saúde. Então eu comprei um manjericão, um vaso de manjericão, e eu adoro ir lá. Às vezes ele tá murchinho, porque eu esqueço, eu vou lá, coloco uma água, e ele fica todo bonito, as flores, ele tá crescendo e tudo mais. E aí tem muita gente que gosta de fazer isso com ressentimento. Ele quer todos os dias regar o ressentimento, para que o ressentimento não morra. Ele quer manter aquilo ali, como se fosse uma forma de punir o outro. Só que você está punindo você mesmo. Esse ressentimento vai trazer dor do passado, vai prejudicar você mesmo. Então, o desapego emocional é uma chave muito importante, sabe? Liberar gradualmente esse sentimento, aos poucos deixar ele embora. Permita que vá embora isso aí. Vai embora, vai embora. Cultive também, gente, o que a gente chama de compaixão. Por si mesmo e pela outra pessoa, pelo teu marido, pela tua esposa. Compaixão. Faça um exercício de compaixão. Todos os dias. Sabe, reconheça a humanidade, as falhas de todos. Você tem falhas, ele teve falhas. A falha dele foi uma falha bem séria, bem grave. Mas ele, assim como você, sabe, tem as suas falhas, ele também teve as falhas dele. Sabe, então esteja aberto para esse processo de cura, de crescimento. Então esse é mais um passo. E finalmente, escolha o perdão. Faça essa escolha consciente de perdoar. Se você vai continuar ou não no relacionamento. Não confunda perdoar com permanecer. Perdoar é você decidir que aquela dor não vai mais te machucar. Não importa se vocês vão continuar juntos ou se vocês vão terminar. Perdoa é o maior ato de inteligência que você pode fazer por você mesmo. Porque se você não perdoar, você vai estar tomando uma pequena dose de veneno todos os dias. Entenda que o perdão é um presente que você dá para você mesma, para você mesmo, libertando desse peso do passado. Então, eu acho que esses são os 3 primeiros passos. Eu vou fazer uma próxima live, deixa eu ver quantas horas agora, em 20, 27. Eu falei de mais ou menos 30 minutos, nós estamos batendo 30 minutos, então... Estratégia de avançar juntos, né? Eu tava esquecendo dela. A gente falou que ia falar rapidamente, então, das estratégias para que vocês possam avançar juntos. Deixa eu só beber uma água. Enquanto eu bebo a água, vocês clicam no coração. Ou manda pergunta, o que vocês estão achando aí. Pergunta ou comentário de vocês. Estratégia para avançar junto. A primeira coisa, definição de metas e objetivos. Ó, o coraçãozinho subindo, é muito bom. Tá aqui fazendo a live e ver os coraçõezinhos subindo. É preciso que vocês criem metas e objetivos juntos, compartilhados, para fortalecer o vínculo. Lembra que lá no passo anterior, era você reconhecer qual era a motivação? A gente falou compreensão empática, né? Compreender os motivos que estavam por trás daquela traição. Não que justifica, gente, eu vou repetir. Nossa, mas como ele repete? Eu vou repetir porque é importante. Entender os motivos que lhe levaram à traição não significa aceitar aquilo. Mas é importante entender qual foi a motivação que estava por trás.
se ele estava insatisfeito com alguma coisa, ou se simplesmente ele não teve, sabe, posicionamento frente a um assédio de uma pessoa dele se posicionar. O relacionamento até que estava legal, estavam bem, mas veio uma pessoa de fora assediou e ele não teve pulso firme. Entender aquilo. Entendendo aquilo, nesse próximo passo agora, de criar as metas e objetivos para seguir em frente, vamos trazer aquilo lá. Então a traição aconteceu porque nós estávamos muito distantes e nós não estávamos, sabe, muito frios um com o outro. A gente nem estava conversando direito, conversava só o básico, a saúde sexual, enfim, nem se fala, a gente quase já não estava tendo mais relação. Vamos criar metas e objetivos aqui então claros? Como é que a gente pode melhorar isso aqui? Eu acho que seria interessante, sabe, pelo menos uma vez na semana a gente ter um momento do casal. Não necessariamente um momento sexual, mas um momento da gente, ou nós vamos jantar junto, seja fora ou cozinhar dentro. Às vezes a condição financeira não permite estar saindo para restaurante. Bom, no mercado, compre uma coisinha. Acabei de falar de massa aqui, enfim, que eu gosto. Faça uma massa ali, nem fica tão caro assim. É o momento do casal. Nesse dia, cada um desliga o celular, deixa o celular desligado, desliga a televisão. Se tem criança, se tem filhos, né? Se há condição de repente deixar na casa da avó. Mas é importante que vocês tenham o dia do casal. Uma vez a semana é muito inviável, por causa da correria. Uma vez a cada 15 dias, ou uma vez a cada um mês. Eu não tô aqui definindo, é vocês. Lembra lá no começo que eu falei que os casais que definem as próprias regras? São vocês que vão definir. Mas é importante que vocês definam. Porque há pouco tempo atrás aconteceu uma traição porque faltava isso. Vocês vão continuar deixando que isso falta no relacionamento de vocês? E ele fala assim, não, porque, enfim, tá muito frio e eu preciso de mais, eu acho que a gente, sabe, tá muito frio, a gente não tá mais tendo relação sexual e tudo mais, eu preciso de 3, 4 vezes na semana e você tá sempre cansado, tudo isso. Aí é a hora de você, fortalecida, lembra que no passo anterior você se fortaleceu, você cuidou de você mesma, você colocar as cartas na mesa. Falar assim, olha, filhão, se você não me trata bem quando acorda, não me dá um bom dia, não tem, sabe, um gesto de carinho, se você não me ajuda em nada com a casa, não lava uma louça, não deixa tudo jogado. Se você só me responde com brutalidade, não vai ter. Esses seus comportamentos não despertam libido em mim. Você quer aumentar a frequência sexual no nosso relacionamento? Então vamos colocar aqui nas metas e objetivos o que você precisa fazer também para que a gente alcance esse objetivo. Porque do jeito que tá, não é só você querer, eu também tenho os meus. E por isso que você precisa chegar fortalecida. Porque se você chega enfraquecida, às vezes ele vai colocar ali as condições dele e você vai aceitar tudo caladinho, caladinha. Sem colocar os seus... E aí isso não vai se sustentar. Com 1, 2 meses, tudo aquilo que vocês estão planejando ali vai por água abaixo, vocês vão parar de fazer. Então é importante que os dois, nesse momento de negociação, não é ideia que vocês briguem aqui, mas numa boa, cada um coloca o seu ponto de vista, para ele compreender também. E reavaliar os valores e prioridades de vocês. Qual que é a prioridade dele? Não é a família? Ele não vai priorizar a família nesse momento, ele não vai priorizar a fidelidade, ele não vai... Qual vai ser? Eu tô te dando uma segunda chance. Qual é a tua prioridade nesse momento? Então é muito importante que nesse momento vocês façam essa reavaliação dos valores e das prioridades do casal, para fornecer uma base sólida, né, para vocês possam avançar juntos. E aí, neste caso, nesse momento agora, às vezes um profissional ajuda vocês. Porque vocês nem sabem, às vezes, quais são os valores, né? Valores do casal, o que é isso. E é importante vocês terem isso muito estruturado. Alguém que guie vocês, que possa, de certa forma, sabe, mediar essa negociação, que é quase que uma negociação nesse momento, para que vocês possam seguir a partir daqui, desse evento traumático, seguir mais forte, seguirem com mais força, com mais músculos emocionais. Porque se você simplesmente perdoar por perdoar, vocês voltarem a ficarem juntos sem trabalhar em nada para melhorar, chances são de que você vai passar por outra decepção mais pra frente, em algum momento do futuro. Porque você voltou, mas vocês não fizeram nada para mudar a realidade de vocês. Vocês simplesmente voltaram e continuam vivendo os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, sem resolver. Sabe, um desconhecendo o outro. Você dorme com uma pessoa desconhecida do teu lado. Você não sabe nada sobre a personalidade daquela pessoa. Nunca fizeram uma análise comportamental. Você não sabe qual é a forma de amar daquela pessoa. As 5 linguagens do amor, tá cheio de vídeos sobre as linguagens do amor aqui no Juntos da Mesma Direção. Você faz por aquela pessoa, só que você tá fazendo errado. Existem 5 formas de amar. Às vezes você lava, passa, cozinha, organiza e tudo, porque você é ato de serviço. Mas aquela pessoa tá esperando um tempo de qualidade. Ela tá nem aí se você organizou o guarda-roupa dela,
se você limpar, chegou e a casa tava limpa. E aí você vai assistir a sua novela, você vai fazer outra coisa, e não tem tempo de qualidade. Você não sabe quais são os valores da outra pessoa, nem os seus próprios valores você sabe. Como é que vocês vão dar certo? Vocês não sabem comunicação não violenta. Como é que vocês vão comunicar um com o outro se vocês só acusam, agridem um ao outro? Então, esse momento de dor de uma traição é o momento de olhar para tudo isso, para que vocês se comecem melhores, numa melhor versão de vocês. Porque se vocês simplesmente recomeçarem do mesmo jeito, não vai dar 1, 2 meses, vão dar um distanciamento novamente. E aí você, como não melhorou nada, provavelmente você não vai conseguir, sabe, esquecer. Aí você vai ficar remoendo, você vai ficar jogando na cara. E aí você vai ficar regando aquela dor, aquela plantinha que nunca vai morrer dentro de você. Então é isso, pessoal. Hoje, enfim, a gente vai fazer uma série de lives agora. Vamos iniciar uma série de lives. Nós vamos lançar mais uma turma do projeto Juntos na Mesma Direção. Se você não sabe o que é um projeto Juntos na Mesma Direção, é tudo isso que eu falei aqui agora e mais algumas coisas. É um combo, assim, de 12 semanas de desenvolvimento para que vocês possam fazer. Se vocês tiverem interesse, tem um link na bio. Só vocês aqui, a hora que sair da live, na bio. Clica lá e deixa o nome de vocês na lista de espera. No momento não está aberto ainda, a turma é gratuito, ninguém tem que pagar absolutamente nada. E é o projeto Juntos na Mesma Direção. Corre lá, clica lá, deixa lá, se inscreve, deixa seu nome e seu e-mail. Provavelmente em março a gente vai abrir uma turma para que vocês possam entender e compreender. E é chegada a hora de vocês se comprometerem com o futuro de vocês. Lembra do exercício que a gente fez agora há pouco? De fechar os olhos, imaginar essa vida que você está vivendo agora, pós-traição, de um relacionamento ruim, e imaginar você daqui 10 anos vivendo a mesma coisa, porque você não fez nada para mudar. Daqui 20 anos, daqui 30 anos. Então, se você não fizer nada para mudar, você vai ter os mesmos resultados. Mais uma frase, né, manjada. Acho que é a segunda frase manjada da live de hoje. Então, faça isso. Saia daqui, corre lá no link da bio, clica lá, se inscreva, porque a gente vai ter em março mais uma turma do projeto Juntos na Mesma Direção. É chegada a hora. Enfim, eu creio que todo mundo que está aqui comigo nesse momento são pessoas que escolheram pelo perdão, escolheram pela família, pela reconstrução, e é possível. Eu posso dizer para vocês, por dezenas de casais já atendidos, que é possível. Quando você tem um comprometimento dos dois lados, quando tem um arrependimento verdadeiro do lado dele ou dela, né, de quem traiu, e quando tem uma força gigantesca de quem foi traído de perdoar, de não ficar regando a mágoa, de deixar aquilo embora e de olhar para o futuro e deixar o passado lá atrás, não definindo a vida de vocês. Então é isso, muito obrigado pela presença de vocês. Segue o canal, porque lá em cima, quando vocês seguem o canal, esse é o último recado, eu juro para vocês, em 2 minutos a gente fecha. Não vai não, bora não, escuta esse recado. Lá em cima tem o negócio de você acionar um sininho, igual no YouTube, eu não sei explicar muito bem não, mas tem um lugar de você receber as notificações com prioridades, para que você não perca lives como essa no futuro. Então, a hora que sair daqui, vai lá, assina essa notificação, não sei muito bem como que é, eu acho que é onde está seguindo, você clica ali, enfim, estou seguindo, você clica naquela setinha, abre lá de receber todas as notificações, e aí você clica no link da bio, se inscreve pro projeto, porque a gente vai avançar muito neste assunto. A Alice falando aqui, meu esposo, estamos com 15 anos, ele não muda, só eu. Pois é, Alice, existe algo que a gente chama de... Gente, agora acabou mesmo o conteúdo. Eu vou responder alguns comentários que estão aqui. Se vocês quiserem ficar para ver a resposta dos comentários, serão muito bem-vindos. Caso contrário, não terá mais conteúdo novo. Eu vou responder as coisas que estão aqui. Respondendo para Alice. Alice, espero que você esteja aí, Alice, ainda. Não tenha sido umas que saíram. Existe algo na terapia que a gente chama de terapia sistêmica. Que é o quê? Quando você trabalha as suas questões, quando você muda, quando você melhora, e você volta para o seu sistema. Quem é o seu sistema? São as pessoas com quem você convive. A gente tem vários sistemas. A gente tem o nosso sistema familiar, que é o nosso marido, é nossa esposa, os nossos filhos. Às vezes expande para mãe, para pai, sogra, sogro. Às vezes algumas famílias são mais unidas, outras não. Tem o seu sistema profissional, quando você vai para a tua empresa, se você trabalha numa empresa, aquelas pessoas que você convive. Tem o seu sistema social, que são os amigos. Enfim, nós temos vários sistemas. Quando a gente melhora a gente mesmo, a gente impacta o sistema também. Porque enfim, é como se fosse um efeito borboleta. Você chega diferente pro teu sistema. O teu sistema observa. Se você melhora, se você cresce, o seu sistema vai perceber essa mudança. E você consegue, de certa forma, influenciar. O ideal é que os dois viessem, às vezes, para uma terapia, para um projeto. O bom do projeto Juntos na Mesma Direção, Alice, é que ele é online. Então não tem essa coisa de marcar uma sessão, 1 hora, de sentar, de se expor. É um monte de ferramentas comuns da terapia de casal que eu formulei, coloquei tudo junto, e aí vocês podem assistir. Às vezes você pode assistir e ele não quer fazer, mas senta lá, né?
na cozinha assistindo com o computador ou o celular no volume alto, ele tá ouvindo, ele tá percebendo algumas coisas. E aí quando você melhora, você tem uma grande chance de impactar ele também, que ele também queira vir. Porque ninguém quer viver um relacionamento meia boca. E se existe ali, naquilo ali, a possibilidade de melhorar, provavelmente ele vai querer também. Então fique ligado nas próximas lives, a gente vai abordar um monte de temas aqui. Eu vou falar sobre linguagens do amor, que eu falei agora há pouco. Falar sobre as 5 linguagens do amor, e o que vocês acham? Então é isso, eu tô olhando aqui pra cima, não tem mais nenhuma pergunta, né? Só mais comentários mesmo. Então eu agradeço a todos que estiveram presentes e a gente se vê provavelmente na semana que vem em mais uma live. Um abraço pra vocês e até lá.